Irmãos queridos, boa noite. Que a graça do nosso Deus continue sendo manifesta na nossa vida para o louvor dele mesmo. Nós estaremos reunidos mais uma vez, estamos nos reunindo para essa reflexão que nos edifica, que nos fortalece. Eu quero primeiramente fazer uma oração e depois nós ouviremos um cântico. Vamos orar. Senhor, querido Deus e Pai, nós te rendemos mais uma vez a nossa gratidão pelo cuidado do Senhor, pelas bênçãos, pelas maravilhas, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, na vida do teu povo espalhado por toda a terra. A nossa gratidão porque nós somos alcançados por essa graça, por esse amor e por essa bondade. Louvado seja o teu santo nome e fala, Deus, aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir um cântico. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande sabes muito bem, tu és tremendo. Amados, a palavra de Deus no livro do profeta Naum, capítulo 1, de 1 a 7, nós encontramos o seguinte: sentença contra Nínive, livro da visão de Naú, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma por vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. As nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar. Míngua a todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele.
os outeiros se derretem e a terra se levanta diante dele. Sim, o tumulto e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Que Deus assim nos abençoe, queridos. E nós já estamos aí há muitos dias vivendo por toda essa situação, mas a graça de Deus, ela nos alcança em todas as circunstâncias das nossas vidas, e nós somos gratos a Ele, porque a graça dele nos alcança também através da leitura da palavra, aonde nós somos edificados, aonde nós somos fortalecidos. Esse texto que nós acabamos de ler, Profeta Naum, é um livro extremamente pequeno, só são 3 capítulos, mas é muito relevante para o contexto histórico do Antigo Testamento, também para narrar os grandes feitos de Deus, o poder de Deus, e chegou até nós nessa noite para que a gente também possa refletir nele e observar a respeito do caráter bondoso de Deus. Quando a gente olha para esses versículos que nós lemos, nós não temos outra coisa a dizer a não ser observar de uma maneira muito profunda esse caráter bondoso de Deus. Naum está narrando, falando acerca da destruição da cidade de Nínive. Quando nós lemos esse livro, nós vamos perceber isso. Os 3 capítulos que Naum traz a nós, ele está falando exatamente da destruição que iria acontecer na cidade de Nínive, a queda da cidade de Nínive. E nós precisamos buscar um link lá atrás para a gente entender. A cidade de Nínive, ela foi agraciada, né, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, pela bondade de Deus, quando Deus se mostra irado contra a cidade de Nínive, mas ele envia Jonas, o profeta, para pregar a palavra, pregar o arrependimento. E quando nós terminamos a leitura no livro de Jonas, a gente vê o quanto que Deus foi misericordioso para a cidade de Nínive. Isso causou até uma certa indignação em Jonas, né? Jonas dizendo, eu sabia que o Senhor não ia destruir, sabia que o Senhor não ia fazer isso. Ou seja, Deus olha para a cidade de Nínive e manifesta a sua bondade para com aquele povo. Aqui já no livro de Naum, já haviam se passado cerca de 150 anos em que Deus havia manifestado essa misericórdia. E a cidade de Nínive agora voltava a praticar maldades, voltava a ser uma cidade violenta, e agora Deus anuncia a sua queda. E a queda de Nínive seria uma queda avassaladora. Pelo discurso na palavra aqui no livro de Naum, a cidade seria completamente varrida do mapa. E Deus estaria fazendo isso por 2 aspectos. O primeiro deles era para proteger Judá, proteger o próprio povo de Judá, proteger o seu povo. E isso de uma maneira bastante clara aqui nos versículos 1º e 2º, né, a gente observa essa manifestação desse cuidado, dessa proteção. E Deus já começa dizendo isso aqui nos versículos, que o profeta fala que Deus é um Deus zeloso, né, que Deus é um Deus vingador, ele toma por vingança os seus adversários, mas ele era um Deus tardio em irar-se, era um Deus bom. Deus é aquele que verdadeiramente ele sabe como poupar, como proteger os seus inimigos. Portanto, os seus escolhidos, proteger seus escolhidos. Portanto, uma das maneiras era para proteger Judá. O outro motivo da própria ira de Deus, desse momento aqui,
era para punir Nínive. Punir, certamente, pela ingratidão, por aquilo que Nínive havia feito. A perversidade de Nínive havia subido até Deus e a ira de Deus havia se levantado contra aquele povo. E Deus agora se mostra indignado e vai agir e vai punir a cidade. É tanto que no versículo 6, o profeta diz assim: quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? Ou seja, aqui Deus mostra de fato a sua cólera, Deus mostra de fato a sua grande indignação. E meus amados irmãos, às vezes, determinadas situações que nós vivemos, que nós passamos, nós ficamos angustiados, nós ficamos tremendamente aflitos diante de determinadas coisas. E é bem provável que o povo de Deus, aqueles ainda que estavam mantendo um relacionamento com Deus, tinha intimidade, tinha comunhão, andavam na presença de Deus, e aqui mesmo na cidade, essas pessoas provavelmente estavam agora aflitas em decorrência de tudo isso. Mas um fato chama a nossa atenção, como também esse fato precisa chamar a sua atenção para esse quadro vivido, para essa circunstância adversa que nós estamos vivendo. E é claro que nós não precisamos provocar a indignação de Deus, não devemos, para que Ele se torne bondoso para conosco, para que Ele se revele um Deus bom para conosco. Ou seja, em todos os momentos da nossa vida, Deus tem demonstrado esse caráter bom para com seus escolhidos. E o que chama a nossa atenção e precisa chamar a sua atenção agora é o que está escrito no 7º versículo, e eu vou ler, que diz assim: o Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Então percebam, meus queridos irmãos, como que isso para nós traz um alívio, como que isso para nós traz um conforto diante desse quadro, diante de qualquer circunstância que nos leve a uma situação de angústia, como que nós estamos passando. Porque o profeta, ele anuncia aquilo que Deus vai fazer. Se nós observarmos no 1º capítulo a ira de Deus e ao mesmo tempo a misericórdia dele para com o seu povo. Depois, no capítulo 2, a gente percebe que o profeta já fala do cerco e da tomada da própria cidade. E aí o capítulo 3 fala da ruína completa da cidade de Nínive. Aí eu quero chamar a sua atenção, irmãos, porque capítulo 1, versículo 7, quando eu falo de caráter bondoso de Deus, a primeira coisa que nós encontramos no versículo 7 é o profeta dizendo: o Senhor é bom. Irmãos, quando a gente consegue de uma maneira profunda analisar em toda a Bíblia, ou mesmo quando a gente começa a estudar livros paralelos, livros de boa procedência, que vai trabalhar então todos os aspectos dos atributos de Deus, nós encontramos vários desses atributos. E um dos atributos que chama a nossa atenção é a bondade de Deus. Deus é bom. O salmista, o livro dos Salmos, em vários salmos, nós encontramos essa expressão: verdadeiramente Deus é bom. Verdadeiramente Deus tem sido bom para comigo. Verdadeiramente Deus tem sido bom para com o seu povo. Expressões que demonstram isso. A bondade de Deus, ela abriga outros tantos atributos do nosso Deus. Ou alguns atributos específicos são independentes, fora dessa bondade de Deus, mas todos eles estão ligados ao fato de Deus ser bom. Algum momento em relação à prática da justiça de Deus, na punição
de alguém, na punição de um povo, não vai indicar que Deus não é bom. Porque a justiça de Deus, ela está abrigada na bondade dele. Ele é bom, por isso ele é justo. Ele é bom, por isso ele executa a sua justiça nos momentos oportunos, nos momentos devidos. Então a bondade de Deus é grandiosa, bondade essa que foi demonstrada em relação a nós na cruz do Calvário. Bondade essa que foi demonstrada pelo fato dele ter amado o mundo de tal maneira e ter enviado Jesus, o seu Filho, para nos salvar. Por isso que nós dizemos que Deus é bom. E agora, o profeta, quando anuncia, quando menciona essa palavra de destruição na cidade de Nínive, o profeta então acalenta o coração daqueles que ainda estavam sendo fiéis a Deus, em especial Judá, em especial o seu povo. E o profeta então diz aqui, o Senhor é bom. Nós também precisamos declarar isso. Declarar em todos os momentos, em todas as circunstâncias, e mais, principalmente nos momentos difíceis da nossa vida. Deus é bom. Não podemos descartar a bondade de Deus de acordo com o quadro que nós estamos vivendo. Se eu estou passando por um aspecto difícil, Deus não está sendo bom para comigo. Se agora eu estou num momento maravilhoso da minha vida, é porque Deus está sendo bom. Nós não selecionamos a bondade de Deus segundo a maneira que nós vivemos. A bondade de Deus, ela é sempre na nossa vida. A bondade de Deus, ela nos alcança sempre. Mas há uma segunda informação preciosa nesse versículo 7 aqui, que o profeta diz assim, ele é fortaleza no dia da angústia. Olha só, queridos irmãos, Deus é fortaleza no dia da angústia. Então nós sabemos o que é fortaleza, eu não preciso aqui gastar tanto tempo explicando o que é fortaleza. É como se nós construíssemos uma barreira de proteção. Nós lembramos da história, daqueles castelos grandiosos, das cidades narradas aqui na Bíblia que construíam verdadeiras fortalezas. Lembramos aqui da cidade de Jericó, os muros de Jericó, que foram derrubados pelo poder de Deus, através do louvor do seu povo. Mas fortalezas eram construídas exatamente para proteger o seu povo, para proteger a cidade. E aí, nos momentos de guerra, eles estavam realmente resguardados por detrás daquelas fortalezas. E o profeta agora diz que, além do Senhor ser bom, ele é essa fortaleza no dia da angústia, no dia da guerra, no dia da tristeza, no dia da dor, no dia do luto, no dia do choro, no dia do sofrimento, das tribulações, das provações. Deus é essa fortaleza na qual nós podemos abrigar, nós podemos correr para ela. Fortaleza é refúgio, é guarda, é proteção. E é por isso que agora o profeta Naum, ao anunciar a destruição da cidade de Nínive, ele também está dizendo para o seu povo, para os seus escolhidos, que Deus era a fortaleza que estaria protegendo a vida deles, assim como Deus é a fortaleza que está protegendo a nossa vida nesse momento. Deus é fortaleza. Ninguém pode destruir essa fortaleza que é Deus. É por isso que nela nós nos abrigamos, é por isso que nela nós estamos nos refugiando. Qual o momento? Na angústia, diz o profeta. É a fortaleza na angústia. Por isso você pode se abrigar nessa fortaleza. Entenda isso. Mas há uma terceira informação também extremamente preciosa nesse versículo 7, quando o profeta diz assim: o Senhor conhece os que nele se refugiam. Então, meus amados irmãos, o Senhor te conhece. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe quem nós somos. O Senhor sabe se nós estamos tendo ou não uma vida piedosa para com Ele, se estamos em comunhão com Ele, se confiamos nele, se temos fé. Ou seja, Deus é aquele que verdadeiramente conhece a nossa vida mais do que a nós mesmos.
E o que o profeta está dizendo para aquele povo remanescente, aqueles que temiam a Deus, para Judá, para com seus escolhidos, é que no meio da destruição, eles seriam protegidos. Porque então ele diz que Deus é essa fortaleza e conhece os que nele se refugiam. Então nós nos refugiamos em Deus e Ele conhece a nossa vida, conhece a nossa história, conhece todo o nosso currículo. Diante dele, tudo que nós vivemos e temos passado, meus irmãos. Ah, como é bom, como é maravilhoso nós olharmos agora para esse texto sagrado e trazer essa informação para o nosso coração acerca do caráter bom de Deus. Ele te conhece. Então, no meio de uma destruição, no meio da batalha, Deus conhece aqueles que nele se refugiam. Então, se você é de Deus, se você pertence a Deus, se refugie nele, conhecendo, sabendo desse caráter bom, e ele conhece a sua vida. Por isso que o profeta Naum agora diz assim: o Senhor é bom, o Senhor é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Refugie-se em Deus, porque Ele é fortaleza. Refugie-se em Deus, porque Ele é bom. No dia da angústia, tenha isso no íntimo do seu coração. Que Ele nos abençoe. Amém. Obrigado, Deus, pela palavra. Obrigado porque ela nos sustenta, nos fortalece. E nós te louvamos, e nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma ótima e agradável noite na presença de Deus. Amém.